Logo após isso acontecido, Fate e Mine chegam a uma pequena vila, a Vila do Espadachim do Crepúsculo. Essa vila se localiza perto de Galia, e por isso nessa região tem um alto volume de monstros. Contudo, se essa vila existe é porque tem alguém bem forte que protege a vila. Fate então encontra o chefe da vila, é um velhão jeitoso, hein, bonitão. E o velho não perde tempo e desafia Fate para um duelo. Mesmo estando velho, ele percebe que Fate já tem mais de 2 milhões de status e ainda está nível 1, mas Fate perde o duelo, pois é óbvio que o velho é brabo, né, fi? O velho permite que ele e Mine possam ficar no vilarejo, porém só se Fate treinar com ele. Óbvio que Fate aceita, pois não é todo dia que se pode treinar com um cavaleiro sagrado. Então Fate inicia seus treinos com Aaron Barbatos. De cara já vemos que o velho é bom em tudo, pois o treino de combate corpo a corpo tá estralando, meu amigo. No dia seguinte, Aaron dá um graveto e fala pra Fate se defender dos golpes que ele vai dar. E Fate até consegue desviar a trajetória da espada, fazendo deslizar. Com isso, os treinos são finalizados. Logo a noite chega e eles estão tirando a pança da miséria, e é quando Aaron fala que aquele castelo caindo aos pedaços pertencia a ele. Pois um certo dia, Aaron saiu da vila e uma fera coroada atacou, matando seu filho e sua esposa, e dominando o castelo. E quem habita o castelo é o Gênesis da Morte, o Lord Lich. Decidido então, Fate e Aaron vão até o castelo. Lá eles derrotam uma horda de esqueletos e continuam a avançar. Chegando em um cômodo do castelo, Aaron encontra sua família, mas é somente uma ilusão. Fate até tenta derrotá-los, mas a gula aprisiona as almas e as torturam. O que não é legal, né? Então, derrotar as ilusões fica a custo de Aaron. Fate vai atrás do Lord Lich e o encontra. E ele vê que suas estatísticas são todas acima de 1 milhão. Fate desfere alguns ataques contra, porém o Lord Lich invoca vários mortos-vivos, dos quais Fate não pode atacá-los, pois a gula comeria as suas almas. Só que daí Aaron aparece para dar suporte para Fate. Fate então pega a espada do filho de Aaron e em um ataque combinado eles usam a grande cross e derrotam Lich. Após a luta, Aaron se desculpa para sua esposa e para seu filho. E em seguida eles voltam para a aldeia. E Aaron diz para Fate que quando ele tiver feito o que ele precisa fazer, que ele volte a essa aldeia, pois Aaron precisa lhe dizer algo importante. E enquanto isso, Rafael, o cabelinho de Chanel, encontrou a pedra filosofal. Mas são interrompidos por um mordomo que traz a notícia que Rado está morto. Após todo o acontecido no castelo, Fate e Mine seguem viagem. E o grupo que Fate está atrás, o grupo de Roxy, acaba de chegar na mesma vila que Fate tinha acabado de sair. Logo, Roxy encontra Aaron. E o grupo de Roxy sabe muito bem que o castelo foi dominado pelo Lich. Porém, eles não sentem a presença de nenhum monstro por ali, do qual Aaron fala que derrotou com a ajuda de um guerreiro misterioso. E ele não pode revelar a identidade a pedido do próprio guerreiro. Antes de Roxy sair para continuar sua viagem, Aaron se oferece para treinar Roxy para poder lutar em Galia. Enquanto isso, Fate e Mine chegam no lugar onde Mine nasceu e encontram um casulo enorme, o casulo de uma quimera, uma arma biológica do exército. Os dois então decidem lutar contra a quimera, e a quimera se chama Haniel e os seus status ultrapassam os 14 milhões. E o motivo de Mine ter trazido Fate consigo e acompanhá-lo até este local é para que ele possa consumir a alma da quimera, pois enquanto a quimera tiver alma, mesmo que o corpo seja danificado, ela não vai morrer. Mine então abre o casulo e dele sai a quimera, com um núcleo no peito que possui a aparência de uma mulher. Haniel então ataca com um círculo mágico que joga lava nos dois. Porém, Mine corta a lava com seu machado, criando uma abertura. E com um ataque preciso, Mine corta um dos braços de Haniel. Fate então usa seu arco com magia de petrificação e petrifica uma das pernas de Haniel. Porém, ele se regenera de todo o dano causado. Após Haniel levar uma quantidade de dano considerável, ela muda de forma. É então que Fate decide entrar no estágio meio que de fome, sabe? Porque daí o moleque fica preparado pra sentar o aço. Então Mine desperta a preguiça e faz um ataque mais forte do que antes e derruba Haniel. Mas Haniel faz uma barreira em volta de si. Só que rapidamente Fate usa sua foice e destrói a barreira. E acerta Haniel, que olha nos olhos de Fate, fazendo ele assim recuar. Desse modo, Haniel tenta fugir voando. Porém, Mine usa seu machado para jogar Fate e alcançar Haniel antes que ela fuja. Durante o voo, Fate usa a técnica secreta de nível 2 de grid, que é uma foice dupla. E ao
ao se aproximar, Haniel faz uma barreira para se proteger e invoca fogo para se queimar e queimar Fate junto. E utilizando a técnica Inferno Mortal, ele consegue perfurar Haniel. Fate então absorve a alma de Haniel e vê que em suas memórias, Haniel conhecia Mine. E Mine alerta a Fate que ele pode morrer facilmente agora, pois ele desbloqueou um novo nível do grid, o que consumiu todos os seus status. Depois de conversarem, Fate segue viagem para Babilônia e Mine decide ficar ali, pois ainda possui coisas para fazer. Fate então chega a Babilônia, a cidade protetora. E ao entrar na cidade, Fate vê a nossa waifu sagrada chegando na cidade. Só que em meio à multidão ali, Fate ouve alguém dizer que a Roxy irá morrer ali. Mas quando ele olha rapidamente, ele não vê ninguém. No dia seguinte, vemos Roxy, que está conversando e se apresentando ao atual defensor da cidade, Northern. Enquanto isso, Fate está se lamentando por estar gastando muito dinheiro com comida, pois a cidade é só pra quem tem um vento, né, meu amigo? De relance, Grid vê rapidamente uma bainha e pede para que Fate possa comprá-la. Eles então entram na loja e o lojista diz que irá fazer uma bainha especial para Fate, só que custa o olho do precioso, meu amigo, 500 moedas de ouro. Depois disso, Fate decide ir pra frente da cidade e caçar monstros pra farmar um ouro, sabe? Pois ele precisa mudar sua aparência, pois ele tá só o pó da gaita. Fate avista então um grupo de 50 orcs, que são atacados por aventureiros. Porém, outro grupo de orcs se aproxima, e é quando Fate decide atacar esse outro grupo. Os orcs usam flechas, mas Fate defende-as usando o escudo mágico. Então Fate faz uma investida de escudo e elimina a maior parte dos orcs. Meu irmão, a farmada foi boa, pois Fate, de 0, passou para seus 2 milhões de status. Fate então recolhe as orelhas dos orcs e vai à guilda para vendê-las. Só que um dos aventureiros o afronta, dizendo que aquelas orelhas eram deles. E é aí quando todos começam a atacar Fate e ele derrota geral, até Roxy aparecer e o questionar se foi ele quem fez aquilo. Roxy não sabe que é o Fate por causa da máscara, mas ela compreende que ele atacou os aventureiros em legítima defesa. Após a situação resolvida e explicada, Roxy se retira e dá um conselho pra ele cuidar melhor da aparência, pois ele tá horrível. Coitado, cara, o cara tá tentando ajudar a mulher e ainda é humilhado por ela. As notícias rodam tanto na cidade que chegam ao ouvidos de um lojista, que é fabricante de armas, Jade Stratos. Ele procura Fate enquanto ele ainda está na cidade e oferece a Fate que ele possa usar seus equipamentos como propaganda. Fate aceita a proposta, né? Até porque o cara tá quebrado e se liga no outfit monstro do pai. Após sair da loja, Fate vê uma aglomeração em frente a uma taverna. Tem um bando de boss tauros babando uma garota que está saindo da taverna. Meu amigo, ela não perde tempo não, hein? Ela se apresenta pra Fate como Eris da luxúria. Fate e ela então saem dali e vão bater um papo. Só que Fate não consegue olhar pra ela muito bem devido à sua habilidade, que faz qualquer um amar ela. Então Eris fala que observava Fate desde a capital. Daí ela revela o seu real objetivo. Ela é a guardiã do reino, da qual sempre prioriza o benefício do reino. Eris explica que quando os monstros morrem, eles morrem, né? Óbvio. Porém, a sua agressão continua ali. E com isso vai acumulando mais e mais agressão até surgir uma fera coroada. E o mesmo pode acontecer com os humanos. A opressão, discriminação, a miséria, tudo isso que tem sido causado pelos cavaleiros sagrados tem criado uma agressão dirigida para eles através do povo. Ou seja, quando Roxy morrer, isso vai estar no ápice. E assim nascerá um novo humano, que será o pilar do reino. E óbvio que Fate concorda, porque faz muito sentido. Mentira! Ele fica pistola e discorda totalmente do que Eris disse. Meu irmão, se fosse eu, tinha dado-lhe um sarrafo na cara dessa mulher, que ela não ia saber nem voltar pra casa. Fate então sai dali 100% peidado e 200% determinada a derrotar tudo e todos para proteger Roxy. No outro dia, Fate está na loja do seu patrocinador e ele fala que para fazer uma bainha para sua espada, ele irá precisar de um cristal mágico. Então ele cede um mapa para Fate, que se dirige para perto da Grande Ravina. E em paralelo a isso, Roxy está indo para a Grande Ravina para resgatar um grupo que se perdeu. Então Fate segue caminho e vai enfrentando várias hordas de inimigos até chegar no local. Roxy e seu grupo estão indo, mas estão perdidos sem o mapa. Então eles decidem seguir baseado na população de orcs, que quanto mais densa, mais ao sul eles estarão. A noite logo cai e Fate, ao descansar, é surpreendido por um quarteto de salamandras, das quais não estão interessadas em atacá-lo. Porém, essas salamandras se dirigem para o acampamento de Roxy e lá começam seus ataques. Mas Fate
Fate chega para defendê-los. E após ele derrotar as salamandras, ele percebe que elas possuem emblemas em suas testas. E parece que o alvo delas era a Roxy. Fate então segue para seu destino junto com um grupo de Roxy, e eles chegam a Ravina. Então Fate segue dali sozinho, assim como a caravana de Roxy que vai procurar o grupo perdido. E andando em meio a Ravina, Fate vê Ares de relance. E Fate vai até onde ela estava e percebe que havia quimeras inativas ali. Fate então é surpreendido por uma explosão vindo da direção onde Roxy estava. Roxy e seu grupo estão sendo atacados por quimeras. Fate aparece e já explica para Roxy sobre o núcleo das quimeras. E logo a luta começa. Fate então derruba uma das quimeras e Roxy, percebendo a abertura, ataca o seu núcleo e a finaliza. A outra quimera desfere um jato de fogo, mas Miria consegue o controlar. E justo quando Roxy e Fate estavam prontos para atacar, a quimera pula. E quando a quimera aterriza no chão, o impacto é tão grande que abre um buraco que cai Roxy, Fate e a quimera dentro desse buraco. No fundo do buraco, Fate e Roxy colocam um papo em dia. Até que a fome, né, meu filho? A broca surge no Fate. E ele sai correndo com medo de se descontrolar. E no caminho ele encontra a quimera. E após alguma trocação franca de pancadaria, Fate consegue derrotá-la sozinho. E Fate repara que a quimera possui o mesmo símbolo das salamandras. E assim ele tira a prova real que alguém realmente tá querendo mandar Roxy de vala. Adivinha quem, né? Quem? Após um breve tremor, eles encontram os cristais mágicos. Seguindo o caminho, eles retornam à superfície e encontram todos. Só que essa cena é cortada e nos é mostrado um indivíduo com uma capa, uma máscara de caveira branca andando no deserto. Amanhã seguinte, o dia já começa com Fate sendo desafiado por Roxy a um duelo, pois ele tem uma lista de crimes que cometeu. O maluco não consegue ficar quieto, né? E sempre arranja briga. Assim, Roxy propõe que ele possa entrar no exército, pois assim os outros guerreiros não poderão fazer nada a Fate. Já que Fate recusa, Roxy terá que o prender. E só pra dar aquela humilhada básica, Fate nem tira a espada da bainha. Após uma trocação franca de golpes, Fate percebe que não é capaz de contê-la em razão de seus status, pois Roxy tem uma técnica muito boa que nem status consegue superar. E Roxy não pega leve e acerta a máscara de Fate. Fate então entra no modo sério e utiliza a técnica da espada sagrada. Fate parte para o ataque, mas se perde em pensamentos ao ver que Roxy está usando a pedrinha que ele apresenteou. Nisso, Roxy, que não é besta e nem nada, aproveita a brecha e o derrota. Logo, Fate segue seu caminho, assim como Roxy. Porém, Fate é parado por Mugan, que questiona sobre as marcas dos monstros que os atacaram na Ravina. Após essa conversa, já é fim de tarde e Fate tá lá, né, descansando porque o cara não é de ferro. Mas a alegria de pobre dura pouco e o alarme da cidade é soado, pois havia uma debandada massiva, uma marcha da morte estava se aproximando. Roxy reúne seus soldados e decide interceptá-los. Fate está de longe ali observando e percebe o que ocasionou a marcha da morte. É um Omega Slime que está se movendo pelo solo ao leste do exército real. Fate então convoca o arco e utiliza a técnica espiral do tiro carregado, que obriga o slime a sair do solo. As estatísticas desse monstro ultrapassam 10 milhões. O slime inicia seu ataque utilizando uma chuva ácida e Fate se defende utilizando seu escudo. Rapidamente, Fate utiliza seu arco adicionando magia de fogo à flecha, que não acerta o slime, pois ele se dividiu em dois. Fate então vai na fenda onde a outra parte poderá emergir e dispara um espiral de tiro carregado de Lagópode sangrento, com o objetivo de mirar no núcleo e acertá-lo. E ele consegue acertá-lo e pegar sua alma. Mas o slime ainda continua vivo. E é nesse momento que ele vê o cadáver branco na beira da fenda. Fate então parte pra cima dele, desferindo alguns ataques, achando que é Ares. E Grid até o avisa que ele está usando a espada pistola negra, Inveja. Mas Fate é interrompido pelos slimes, dos quais dividiram seu núcleo e por isso não morreram ainda. Os slimes o atacam, mas Fate deixa ser atacado, pois ele já aprendeu a utilizar a magia de corrosão do Omega Slime, que faz os próprios slimes derreterem. Fate até tenta atacar o cadáver branco, mas não consegue, pois os status de Fate já estão no limite que o humano poderia alcançar. E os ataques de Fate não afetam o cadáver branco, pois o cadáver branco conseguiu entrar no domínio de E. E enquanto Fate o atacava, ele percebeu que não era Ares. Após Fate levar uma rajada de balas, ele percebe que não conseguirá vencer. É então que ele aumenta sua habilidade até o limite, entrando no domínio de E. Após Fate fazer uma cortina de fumaça, ele consegue quebrar a máscara do Caveira Branca. E é
revelado que é o Northern. Northern então toca uma flauta e essa flauta invoca o dragão divino, que vai para o oeste atrás de Roxy. Fate até tenta sair correndo para defender Roxy, mas ele está sendo atrasado por Northern. O dragão divino chega e logo ataca Roxy, mas ela é defendida por Fate, que tem sua máscara quebrada. Defendendo então o ataque do dragão, ele força a ativação da habilidade do escudo, que reflete o ataque ao dragão divino. Desse modo, Fate se revela para Roxy. Fate então parte para cima do dragão e utiliza a Grand Cross retornável, que aprisiona o dragão divino. Mas na sua cabeça está Northern, que atira em direção de Fate. Os dois começam o seu duelo, só que Fate está sendo pressionado por Northern, pois Fate está usando a Grand Cross para prender o dragão e ainda os seus status diminuíram, pois ele está no limite do domínio de E. Fate desfere uma estocada que quase acerta Northern, mas Northern desvia. Durante o embate dos dois, Fate dá muitas brechas, pois ele não pode se afastar do dragão para sua magia não parar de funcionar. E durante uma dessas aberturas, Fate tem seu braço cortado. Só que na realidade era uma magia de ilusão. E Fate dá uma knaifada nas costas do Northern e o finaliza com um corte lateral. E após derrotar Northern e absorver sua alma, ele vê a Haniel em sua mente, dizendo que não conseguirá mais segurar a habilidade Gula, pois quando Fate devorar o dragão divino, ele irá se descontrolar, até que o chão começa a se partir e quando ele estava prestes a cair, é segurado por Grid, que na moral, meu irmão, pensa no homem gato. Após isso, o dragão se liberta e Fate inicia sua investida lançando o Grid, que acerta o dragão no pescoço. Em sequência, Fate já utiliza a técnica de briga, ataque da ruína. Depois disso, Fate corta as duas asas do dragão, que começa a cair em queda livre. Aproveitando a chance, Fate, que está em queda livre também, utiliza uma habilidade que aprimora a lâmina e dobra sua potência, conseguindo assim partir o dragão ao meio. E após o absorver, ele decide que não pode sair do controle, pois ele irá se tornar uma ameaça pior do que o dragão divino. Mas antes disso, Fate dá todos os seus status e libera uma nova forma de sua espada, podendo assim minimizar os danos que ele poderá causar caso se descontrole. Logo, Mine aparece para que possa executá-lo, mas é impedida por Roxy. E Roxy fala pra ele que mesmo ele tendo essa habilidade, ele ainda é ele mesmo. E após ouvir essas palavras, a Gula se acalmou. Rapaz, a mulher é uma deusa mesmo, tem como não. Depois disso, Fate acorda no quarto da pousada. Logo, Mine e Ares chegam. Ares devolve Grid pra Fate e explica pra Fate que a inveja na realidade é a espada pistola negra. E esse plano louco todo foi elaborado pela própria espada pistola, do qual Ares aceitou e queria executar, mas agora ela não quer mais. Simples, né? Nossa. E já que armas do pecado não podem ser destruídas, Mine a jogou para o outro lado de Galia. Ares então comenta que precisará da ajuda de Fate, pois a derrota do dragão divino trará uma nova era ao país. E é uma situação que apenas os que possuem habilidades do pecado podem lidar. Ares então diz que eles precisam sair logo dali antes que Roxy chegue no quarto, pois só de ouvir o nome dela, a habilidade de Gula já fica agitada. E logo Roxy chega no quarto, e lá resta somente uma carta de despedida e agradecimento, falando pra Roxy se cuidar, pois ele logo voltará pra ela. Então, ela tem um flashback de quando encontrou Fate pela primeira vez e o ajudou. Mas, enquanto isso, na mansão Vlerick, o cabelinho de Chanel está muito feliz e suspeitamente louco por causa da pedra filosofal. Só que essa cena é cortada e vemos Fate no meio do deserto, junto com Ares e Mine, e Fate utiliza 40% de seus status para regenerar seu braço, utilizando a técnica de cura crepuscular. Depois disso, os três se separam e Roxy volta para a capital e Fate continua a caçar e lutar como o glutão que ele é. Encerrando assim a nossa primeira temporada de Boushoku no Berserk. E o negócio é o seguinte, meu parceiro, o próximo recap vai ser um pouco mais curtinho, tá? Eu tô testando uns novos formatos aí, então se inscreve para não perder nada, valeu? Tchau!